E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. A live de hoje vai ser um assunto bem polêmico, né? Janaína, boa noite. Juliana, boa noite. Jonathan, boa noite. Sejam bem-vindos. Érica, Edu, Direito.net, Sara, muito bem-vindos. Eu vou estar conversando hoje com a doutora Paula Soares, que já entrou aqui, e eu vou chamá-la para a gente começar essa live que é um pouquinho polêmica. Eu acredito que vai estourar o tempo, então já vou chamar a Paula aqui para a gente começar a conversar sobre isso. Quem quiser mandar pergunta pode mandar. Boa noite, Otávio. Bruno, Henrique, boa noite. Oi, Paula, boa noite. Oi, boa Tudo noite, bem? pessoal. Tudo jóia contigo? Tudo bem? Então tá bom. Eu já falei aqui pro pessoal que a live de hoje é, como diz a nossa amiga Érica Belon lá, Fogo fogo, no parquinho. fogo no parquinho. É um assunto polêmico, então assim, independente da opinião pessoal de cada um, vamos respeitar a opinião do próximo, né? Tipo, sem ataques, sem brigas. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o aborto, né? Tipo, a história do aborto, digamos assim. Eu vou ler aqui mesmo, pessoal, porque é muita coisa, né? É Então, longo. a história do aborto, segundo a antropologia, remonta à antiguidade, né? Há evidências que dava-se fim à gestação, ou seja, provocava-se o aborto, utilizando diversos métodos, como ervas abortivas, uso de objetos cortantes e a aplicação da pressão abdominal, entre outras técnicas que usavam na época. O aborto também é citado lá na Bíblia, né, no livro de Êxodo, onde eles falavam, tipo, que a maior preocupação era em relação ao prejuízo econômico causado, né? Tem um trecho lá que fala: se numa rixa entre dois homens, um bater numa mulher grávida de sorte que a faça abortar, mas fique viva, o culpado compensará o dano de acordo com aquilo que o marido lhe impuser e os juízes julgarem, né? Tipo, é bem confuso isso, não dá para entender muito, mas é citado lá na Bíblia, né? Então, na República Romana também falava da prática do aborto como um ato imoral. E eu separei aqui, né, um pouquinho as cidades que permitem o aborto, eu já vou falar daqui a pouquinho, mas só ainda no conteúdo histórico foi com a adoção do cristianismo e com a agregação de valores da igreja, tal, que se inseriu a concepção de que o aborto é algo assim imoral, proibido, porque eles acreditam que o feto, o embrião, é uma vida e, tendo em vista isso, tem seu direito resguardado. Pessoal, clica no coraçãozinho aí do lado, manda aviãozinho para geral, para nossa live ficar gravada no IGTV. E faltou alguma coisa, Paulo? Acho que eu falei tudo do histórico, né? Do histórico já falou tudo, já. Tá, então eu separei aqui os países que permitem o aborto, tá? Os países que permitem o aborto hoje em dia é Uruguai e Guiana Francesa, Cuba e Porto Rico, Canadá e Estados Unidos, Bósnia e um outro nome ali que eu não vou nem pronunciar, que isso é Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Portugal, Turquia, Albânia, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Estônia, Grécia, Islândia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia. Então, tem muitos lugares que permitem. Vou falar os mais famosos, assim, ó, Rússia, Suíça, Ucrânia, Itália, Alemanha, Bélgica, Espanha, França. Todos esses países permitem o aborto. África do Sul, Cabo Verde, Moçambique, Armênia, Mongólia, Nepal e assim por diante. A China, Coreia do Norte, Austrália. Não vou nem falar em China aqui nessa live, né? Deixa pra lá. O China povo já... tá com ranço da China. Eu tô com um pouquinho, né? E ainda eu ouvi falar. Enfim, vamos mudar o tema da nossa. Mas tendo essa questão histórica,
e onde é permitido o aborto, daí agora eu vou jogar para você, Paula. Fala para gente o que é o aborto, afinal de contas. Explica aí para gente. Então, o aborto é o ato de interromper a gravidez. Pode ser de maneira espontânea, que por alguma complicação durante a gestação, a mulher acaba perdendo o feto. Só que pode ocorrer em qualquer ocasião. Pode ser no comecinho da gravidez, pode ser no final. E também tem o aborto que é o voluntário, que é com o consentimento da gestante. Ela aceita que ela não quer mais ter o bebê, né, o feto, e resolve interromper a gestação. Daí tem um período legalizado para ser aceito aqui no Brasil. E qual seria esse período? O período permitido aqui no Brasil é até a 20ª semana, que seriam os 5 meses, né? Que é o feto ainda. Mas Maravilha. o recomendado também por parte da OMS é até 12 semanas. São 3 meses. 12 semanas, dá para ter uma noção, já é um embrião, já tem o formato de embrião? Ainda não. Não é um embrião ainda, nem um feto ainda. Não. A partir dos 5 meses começa. É que assim, a minha mãe fala que como eu nasci de 5 meses e meio e eu ainda não estava formadinha ainda, entendeu? Com 5 meses e meio. Então, lá pelos 5 meses e meio, seis Nossa, meses, que realmente começa a aparecer um nenezinho. você nasceu com 5 meses e meio? Uhum. Isso que é pressa, hein? Ela não tinha orelhinha, nada, era só o buraquinho, era a pelinha em cima do olho. Nossa. E se você soubesse como era aqui fora antes, você ficava lá mais de 9, né? Fala a verdade. Com Mas, certeza. ô Paula, e me diz uma coisa. Em quais casos o aborto é legalizado aqui no Brasil? Se é, bom, a gente sabe, mas vou deixar você falar aí, pessoal. Então, legalizado aqui no Brasil é em caso de gravidez resultante de estupro, risco de vida para a mãe, Hum, ou também quando o bebê, né, o feto, ele é anencéfalo, ele não tem cérebro. Então ele não tem chance de sobreviver. entendi. No E, caso do aborto, hum, acontece o seguinte, a partir do momento que a menina ou a mulher é estuprada, ela não precisa apresentar boletim de ocorrência nem nada, ela só vai no hospital, deixa, deixa o pessoal ciente que ela foi estuprada, né, corre o risco dela estar grávida, então ela toma alguns medicamentos, a pílula do dia seguinte, ela recebe um tratamento psicológico e os medicamentos para evitar que ela pegue alguma doença sexualmente transmissível. Se, mesmo tomando a pílula do dia seguinte, ocorrer a gravidez, até a 20ª semana, né, que são 5 meses, ela tem o direito de abortar. É garantido pelo direito, pelo Estado. Ela tem que chegar lá e ser atendida. e Só que, pode é, falar. essa modalidade, para o pessoal entender, está prevista na lei, no Código Penal. Tá. No artigo 128, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza. Desculpa ter te É que cortado. é bom a pessoa ter noção de que tem esse direito ao aborto, porque tem muitas meninas e muitas mulheres que são estupradas e levam a gravidez adiante sem saber disso, né? Principalmente no caso que, como a gente sabe, infelizmente, o estupro é o mais acobertado dos crimes. Acontece muito de o pai estupra, o padrasto, o tio, o primo, e por causa da vergonha de não saber como proceder, a menina, além de não denunciar o estupro, ela leva aquela gravidez indesejada adiante. Então é bom a pessoa ter ciência disso. Ela pode chegar num hospital, na maior descrição, e fazer o aborto. E eu vou fazer uma pergunta que nem estava aqui, mas como surgiu essa. Se você não souber responder, não tem problema. Mas, por exemplo, você citou aí que em alguns casos a menina é estuprada pelo pai ou pelo tio, por algum parente próximo. Nessas situações,
essa menina que foi lá na delegacia ou no hospital e falou que ela quer fazer o aborto porque ela foi estuprada, se ela quiser falar quem a estuprou e no caso de ser um parente próximo, ela tem alguma proteção por isso? Então, no caso, né, se ela quiser falar quem foi, aí como se trata de um crime de ação pública, não precisa da representação dela para prosseguir com o ato. O promotor de justiça mesmo pode ir lá e dar início à ação penal. Mas é aquela coisa, né? Para não causar, às vezes, um desconforto na família, às vezes a própria mãe, a pessoa que está responsável, principalmente quando é menina, fala que, não, abafa o caso, não aconteceu nada. Geralmente não chega aos ouvidos do Ministério Público, dos advogados. Esse é o mais pesado da coisa. Entendi. Agora, a gente também, você falou que é o único meio de salvar a vida de uma mulher, né? Então, nesses casos, você quer falar um pouquinho para a gente do aborto, quando ele é o único meio de salvar a vida de uma mulher? Quero, então. Tem caso que a gravidez, por algum tipo de complicação, a mulher pode correr o risco de acabar morrendo mesmo, ou ter sequelas graves. Às vezes ela tem algum tipo de deficiência, alguma doença, e realmente não pode levar adiante. Mas ela não é obrigada a fazer o aborto, né? Nesses Sim. 3 casos, lembrando, qualquer caso de aborto, a mulher não é obrigada. Ela assina, daí, nesse caso, um termo falando, olha, eu quero mesmo abortar, eu estou ciente dos riscos, e procede-se com um aborto nela. Entendi. E no caso de feto anencéfalo, tem previsão legal também na legislação? No caso de o bebezinho não, né? O feto anencéfalo tem a resolução Pode falar. 1989 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, que fala como é que faz o diagnóstico para saber se o feto é anencéfalo para poder realizar o aborto. Não é nem chamado de aborto, é chamado de antecipação terapêutica do parto. Porque no caso dos fetos anencéfalos, como não tem atividade cerebral, já nasce morto. É o que a gente... Não é considerado como uma vida. Então, a mãe que faz a opção se vai fazer ou não o aborto. É o Mas nat... já nasce morto, já é um nasce morto. Daí Entendi. cabe a mãe falar assim, eu quero levar essa gravidez adiante, só que já vai, se levar adiante vai nascer morto, ou já faz logo o aborto. Mas é fatal e não tem cura, infelizmente. E Não tem o que fazer. me diz uma coisa, você como... Obrigado, Jean. O Jean tá falando aí que ama as lives dos doutores, né? Tipo, obrigado, obrigado. Obrigada. É a segunda que a Paula a gente está fazendo. E, Paula, você como advogada, especialista em direito penal, você já se deparou com algum caso de aborto na sua carreira? Ainda não. Ainda. Ainda não tive casos. Mas você já soube de algum caso que tenha implicado em alguma coisa assim grave? Teve um caso, teve um caso de um rapaz que ele ia à júri, né? Porque é um crime contra a vida, porque ele comprou o medicamento para abortar, para ajudar a namorada dele a fazer um aborto. Mas ela não estava grávida. Descobriu que era só tipo um Nossa, tumor, um cisto que ela tinha, não era uma gravidez. Só que como estava dando desregulagem na menstruação dela, achou que estava grávida. Então a tese de defesa foi crime impossível. legal.
Bárbara, um beijão aí para você. A Bárbara está acompanhando a gente também. A Bárbara já fez live comigo, vai fazer uma outra também. Tipo, as pessoas quando são boas a gente chama para fazer de novo, né? Paula, e me diz uma coisa sobre a descriminalização do aborto. Criminalização do aborto. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? É um tema polêmico. É que assim, sobre a descriminalização do aborto, o que que é? Não foi julgado O ainda, abo- foi? Ainda não. Ainda Fica, vai, volta. Acontece o seguinte, o aborto, fora esses 3 casos que eu falei, é considerado um crime. não. Uhum. Então, fazem esse vai e volta, se vai aceitar ou não a criminalização do aborto no Brasil, justamente porque em vários países já tem, como o Rogério falou no começo, a descriminalização. Então, a mulher que quiser abortar, vai lá na clínica e pode abortar, sem correr o risco de ser presa, de sofrer algum tipo de punição. Não fica às escondidas igual aqui no Brasil. É. Hoje em dia o negócio tá tão feio que é capaz de dar em pedrada, né? Tipo, igual antigamente, é capaz, enfim. E quem que é contra? Quem é contra o aborto no Brasil? Que batalha para que não seja aprovado? E por quê? Então, a maioria dos casos são os religiosos, porque, assim como antigamente, até hoje, muita gente confunde religião e Estado, religião e direito. E eles não veem a diferenciação se, se o Estado é uma coisa e a lei é outra. Então tem que prevalecer o melhor para a população. E quem é contra usa o argumento da religião, que existem outras formas de poder salvar a mulher, que o fato dela ter sido estuprada, por exemplo, não justifica ela fazer um mal e tirar a vida de um feto. Ainda não é um bebezinho feto. O Ulisses está É perguntando, questão. ele está perguntando se a gente é contra ou a favor, mas a gente vai A gente falar. já vai chegar lá. É, Já vai. acompanha o Calma. canal, dá um monte de coraçãozinho aí, chama o pessoal e lá no final a gente vai falar se eu sou contra ou a favor e a Paula também vai falar se ela é contra ou a favor. Então, a favor no nosso país, você já falou que contra geralmente é a religião. São os religiosos que falam que isso vai contra as leis de Deus, que também é uma vida, Essa o feto, então não pode tirar. é. E quem é a favor? Quem é a favor usa o seguinte argumento, que a criminalização do aborto, o fato dele ser crime, é uma questão que afeta a dignidade sexual da mulher também, que falam que é muita hipocrisia, porque todas as pessoas que têm relações sexuais com pessoas do sexo oposto estão sujeitas a fazer um filho, né? Então, a partir do momento que o aborto é criminalizado, estão tirando essa opção da mulher de ter ou não a maternidade. Tem a maternidade compulsória, que é chamada, que a mulher é obrigada a ser mãe e ela tem que ser aquele bebê independente das condições dela. E quem é a favor da descriminalização fala, olha, tem mulher que vive em condições miseráveis, tem mulheres que vivem um relacionamento super violento. Cada uma sabe onde dói mais, cada uma sabe os seus motivos. Então ninguém vai tomar a decisão de abortar por esporte, resolvi abortar, tal, não é uma decisão fácil. Mesmo para quem toma essa decisão de abortar, não é uma decisão fácil. E também tem a questão que envolve a saúde pública, porque as mulheres ricas, elas podem pagar para um médico ir lá e fazer o aborto e sai viva. É, Enquanto as mulheres que são pobres, elas têm que tomar algum medicamento, ou tem clínica clandestina, que é praticamente um açougue, né?
Elas não têm estrutura nenhuma, daí a chance de morrerem ou ter algum tipo de sequela é muito grande. Tem casos que eu conheço da mulher que não tinha dinheiro para pagar para fazer um aborto, tomou um remédio e ela achou que estava tudo bem, né? Que não tinha mais o bebê. Daí, quando a criança nasceu, estava sem as duas pernas. Nossa. Eu fiquei, eu tenho um caso também que aconteceu com uma, eu era novo, então não lembro com detalhes, mas uma moça que trabalhava em casa, né, trabalhava na nossa casa, ela não veio trabalhar e depois a minha mãe acabou descobrindo, conversando com ela, que ela tinha ficado grávida e ela foi na casa de uma mulher, de uma senhora que fazia esses procedimentos de fundo de quintal. É, as aborteiras que chamam. Isso. E fez o aborto nela. E assim, não era nem a quinta semana, já estava bem avançado. E ela acabou sofrendo algumas sequelas em relação a isso. A doutora Luciana aqui, que também vai fazer uma live, é a próxima live, inclusive, ela está falando aqui, ó, essa mulher vítima do estupro que quer abortar, ela tem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar na prática? Tem, tem sim. Ela pode chegar no hospital e ter acesso aos medicamentos, né, para evitar gravidez, para evitar doenças e também um tratamento psicológico. Porque, como eu falei, o aborto nunca é uma decisão fácil. Então, Então, precisa de refletir certinho sobre o que vai ser feito. Você tem três formas de fazer o aborto. Tem a curetagem, que é introduzido uma espécie de uma colher no canal vaginal da mulher, e é feita a raspagem. Tem a forma que suga o feto para fora, e tem um outro que é dado um medicamento, para a mulher conseguir expulsar. Mas em uma das formas, acredito eu, que seja muito agradável esses são os métodos para abortar. que são É, os feitos. métodos legais, né? Tá, mas os Aqui. métodos clandestinos, a gente, né, é mais ou menos dessa Ah, mesma forma. é. A maioria, acredito eu, toma medicamento. Mas tem muitas sequelas, tanto para ela quanto para a mulher, quanto para o feto. Por isso que é uma questão de saúde pública mesmo. Que tem que. Porque falar, como a rica tem opção de poder ser atendida para o médico, porque a pobre não tem. Porque não dá essa oportunidade para ela. Ainda está sendo discutida a permissão. A Denise que está falando. Isso, ainda tá, ainda não foi Como votado. é polêmico, fica vai e volta, né? E como tem Na muitos verdade, religiosos, na verdade fica polêmico. eles têm coisas importantes assim para julgar no STF, mas eles preferem passar os casos políticos na frente, né, que importam mais, né? Tipo, não vou entrar nessa, mas né? Parece que não tem nada para eles fazerem no STF, só ficam julgando coisa política, mas na verdade eles têm, né? E agora, por sinal, já que eu estou fazendo uma crítica ao STF, eles vão sair de férias agora, né? Tipo, se eu não me engano, né? Tipo, uma pandemia aí que tá todo mundo trabalhando remoto, mas eles vão sair de férias, né? Enfim, a gente estava falando das clínicas clandestinas. É, você sabe se existem muitas clínicas clandestinas aqui no nosso país que realizam o aborto? E se isso é considerado também uma questão de saúde pública? O número exato das clínicas clandestinas, né, como são escondidas, não se sabe ao certo. Mas estima-se que cerca de 1 milhão de mulheres abortam por ano. Porque chegam esses casos no SUS, das complicações do aborto clandestino, chegam no SUS, e a mulher tem que falar, olha, eu tentei fazer um aborto clandestino, então eu preciso de ajuda agora no SUS. E essas mulheres que chegam no SUS contando que fizeram um aborto clandestino, elas são obrigadas a contar onde que elas fizeram, a fazer uma denúncia ou não? Tudo isso fica em sigilo. Tudo fica no sigilo. Elas não são obrigadas a falar.
Não. E se alguém quiser denunciar, por exemplo, uma clínica clandestina, como que a pessoa faz? Eu te Eu conto, acredito. Já complicou já. Daí... essa eu criei agora, tipo, ela veio assim na cabeça. Mas eu acredito que é no canal de denúncias, 181, É, pode ser. pode ser. E essa não, eu já tinha feito antes, já tinha te mandado, mas, por exemplo, quando existe um impasse, né? Por exemplo, a mãe, ela quer ter o filho, são casados, é um casal. Uhum. Mãe quer ter o filho. E o pai fala que não, que quer que ela faça um aborto, porque, enfim, eles têm uma carreira, têm vários planos, enfim, blá blá blá. E ele quer que ela aborte. Ou o contrário, né? Ela não quer a criança e quer abortar, mas o marido, ele quer. Nessa situação, o que a pessoa deve fazer? Qual a opinião que prevalece? A da mulher. É É, ela que tá com o feto, né? é Então sempre, é a vontade dela que prevalece. é sempre da mulher. Isso é tipo a sua É, opinião, tá? porque, porque assim, tem a. Como eu falei, tem muita questão da hipocrisia, né? Tem muita gente que fala, eu sou contra a descriminalização do aborto, só que, agora que eu vou falar bem polêmico, mas assim, tem muito caso que a pessoa fala, o homem fala, eu sou contra o aborto e tal, mas quando a amante engravida, daí já muda de figura. Aí ele é a favor, Daí ele é a favor. tá? E daí agora o que eu vou perguntar para você, daí a gente já vai acabar falando mais ou menos na sua opinião. Mas você escreveu a Paula, gente, para quem não sabe, o Vida de Advogado tem um site que é o www.vidadeadvogado.com.br. Lá no site tem uma seção de entrevistas, de artigos, e a Paula gentilmente escreveu, é sempre gentilmente, porque não ganha nada para postar lá, tá? É, Então a Paula, na verdade, ganha visibilidade. Mas a Paula mandou uma matéria para a gente que fala sobre aborto. E eu compartilhei aquela matéria no grupo do Facebook do Vida de Advogado. E eu vi que tiveram alguns comentários bem grotescos em relação ao que você escreveu. Então, não sei se você chegou a ver esses comentários. Teve acho que uns dois que eu respondi, depois eu falei, vou deixar para lá, porque ai, né? É igual aconteceu comigo no dia 28 agora, que eu postei da postagem do orgulho. do orgulho e fui detonado. Nossa, enfim. Mas fala um pouquinho sobre essa matéria, sobre o que você escreveu em relação ao aborto. Pode falar, porque a gente tem tempo. Fala um pouquinho sobre essa matéria e sobre. Daí você já vai acabar entrando na sua opinião, mas não tem problema. Fala um pouquinho para a gente sobre essa matéria que você escreveu, por que você escreveu. Eu escrevi o artigo, né, que eu mandei gentilmente para o Rogério, porque eu fui concorrer num concurso de artigos que falavam sobre o direito feminista. E eu acabei escrevendo esse artigo, e daí eu resolvi também dar mais uma incrementada depois que eu mandei para a publicação do livro, e acabou virando esse artigo que eu mandei para o Rogério. E nesse artigo eu falava o seguinte, eu falava sobre as posições, né, a, tanto contra a favor, quanto a favor da descriminalização do aborto, e sobre como que nem o corpo, a decisão é da mulher, que é o corpo dela, e só ela sabe os motivos que a levam a querer abortar, então não cabe quem está de fora julgar. E é aquela coisa, quando a mulher tem o filho, quem cuida do filho? É a mãe. Na maior parte das vezes, esse encargo fica para a mulher. A mãe que tem que cuidar, tem que lutar com a vida. E quantas crianças a gente vê aí sem pai no registro? Ou às vezes o pai só posta uma fotinha e fala, sou o pai do ano. Só que não tá nem aí. E se a gente for levar em conta que o sofrimento dessa criança que foi negligenciada
pelo pai é tão grande, será que existe mesmo essa questão de igualdade entre as posições contra e a favor do aborto? Porque o pai abandona a criança, negligencia, às vezes a criança cresce na miséria mesmo, sem ter acesso à educação direito, mal tem que comer porque é a mãe que fica com o encargo de sustentar, não sabe quem é o pai. Vive uma situação deplorável. É o caso das mães solos, né? Porque as mães solo, que são aquelas mães que cuidam sozinhas das crianças, não usam o termo mais mãe solteira. É a mãe solo. Porque ninguém fala, ah, é a mãe casada, é a mãe solo, é aquela mãe que cuida sozinha do filho. E é ela que tem que batalhar com a vida, enquanto tem pais, né, pais entre aspas, porque só ajudou a fazer. Vai lá, faz o filho, some na vida, e ela que se vira para cuidar. Não paga E pensão. se pagar pensão, se pagar. E o meu artigo foi justamente para questionar isso. Porque que tem todo esse debate se a mulher. É a mulher que vai criar a criança. Então cabe a ela decidir. E óbvio, não é porque existe a descriminalização do aborto, né? Se houver um dia, que todo mundo vai ser obrigado a abortar. Só vai lá quem quer. E como eu falei, não é uma decisão fácil. Então, para a mulher resolver abortar, é uma situação assim extrema. E talvez eu nunca saiba exatamente o que é esse desespero. Porque se, por exemplo, eu ficasse grávida, eu ia dar um jeito, eu ia ter meu filho, ia trabalhar, ia cuidar dele, mesmo sem o pai. Mas tem muito, porque eu tenho uma estrutura familiar, eu tive uma educação, eu tenho a minha profissão. Mas tem muita mulher que não tem isso. Então, às vezes, no desespero, mesmo com orientação psicológica, ela toma essa decisão. E nos países que é liberado o aborto, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é assim, ah, hoje eu vou ter relação e se engravidar, paciência, depois pode abortar. Não é assim. O aborto não é um substituto para camisinha e pílula e outros medicamentos, DIU. A pessoa só aborta se realmente for necessário. E aqui tem, nesses países, um, como que eu posso dizer, um investimento muito grande na educação sexual. Então, todo mundo lá tem plena consciência do que está certo, do que está errado, o que é sexo, o que você tem que fazer para se prevenir, para não ter filho, para não ter doença. E como eu falei, tem muita hipocrisia na, na sociedade, há muito julgamento. As pessoas falam, ah, só engravida quem quer. Mas não só engravida quem quer. O quanto, tanto de mulher que eu conheço que, eu tava namorando, daí eu tava tomando o comprimido e acabou falhando. Ou, meu namorado me pressionou para fazer sem camisinha. Pôs a arma na cabeça e falou para fazer, né? É um negócio bem pesado. Ou aquele papinho assim que falam, ah, mas se você ficou grávida e a criança você foi vítima de um estupro, a criança não tem culpa. Você pode dar para adoção, né? Tem esse Como papo. se fosse igual aquela novela Chiquititas. Tudo bonitinho, aquelas crianças todas arrumadinhas, com comida, com amiguinhos, todo mundo cantando. E não é assim, só quem já frequentou um ambiente com crianças para serem adotadas sabe da realidade que é. Até porque a maioria das pessoas que resolvem adotar, elas querem o quê? Querem uma menina branca e bem nova, um bebezinho. Exato. Eu vou até depois fazer eu vou fazer uma live solo, só eu falando. Eu vou falar sobre isso, sobre a adoção, bem falando sobre isso, como é a realidade nos abrigos. E, inclusive, dia 15 de julho, eu acho, eu vou participar também
de um bate-papo com o pessoal da OAB de São Paulo, falando sobre adoção e falando um pouquinho da minha experiência. Então, é bem como você falou, é, não é tão simples assim, né? O Rafa É, tem aqui um comentário, Rafa, que é, isso. falando que a comparação é diferente. É, realmente. Eu, agora pondo minha opinião, eu sou a favor da descriminalização do aborto para poder ter mais segurança, né, para essas mulheres que tomam essa decisão. Mas, né, porém, entretanto, no nosso país não temos estrutura ainda para isso. É, Apesar de eu ser a favor, nosso país não está preparado. Realmente, a questão cultural é bem problemática. eu vou fazer um paralelo só nessa questão de comparação com países. Eu vou fazer uma comparação a essa questão da pandemia. Por exemplo, aqui na Índia, que é um país que o nível de pobreza é É absurdo. absurdo e o nível das pessoas, da população também é enorme, tem muito mais gente do que aqui, a pandemia lá está controlada. Eles já estão podendo sair, não morreu tanta gente como está morrendo aqui no nosso país. Ou seja, esse negócio de tipo, mas é um país, nós somos o país de lá é mais desenvolvido. Não tem nada a ver, tipo, Eu acho que tem mais a ver também com a. Não é nem tanto a questão de financeira, né? Do país, é também a cabeça do povo. É a, exatamente, é a cabeça do brasileiro. Eles não estão preparados para isso, porque ainda tem muita gente que não tem nem consciência que a camisinha não serve só para evitar filho, é também para evitar doença. Tem exatamente, muita gente que não tem, é, como que eu posso falar, tem a mente mais ultrapassada, principalmente as pessoas mais antigas ou mais humildes, que tem vergonha de falar para o filho, para a filha, olha, você está tendo relação? Você está se cuidando? A pessoa quer fazer as escondidas, às vezes do pai e da mãe, por causa dessa grande questão do tabu em torno do sexo, que acaba, às vezes, engravidando, pegando uma doença e nem sabe o direito que aconteceu, porque não tem toda essa orientação que é necessária. Infelizmente, a maioria dos pais, das mães, conhecidos meus, não conversam com os filhos abertamente sobre isso, como se prevenir, sobre como se cuidar. Eu acredito que se tivesse um foco maior na educação sexual, tirasse um pouco desse tabu, a situação ia tá melhor. exatamente. Não, não, Rafael, a gente entendeu aqui que você falou mais em É, relação de entender. a gente entendeu. É que eu quis fazer um paralelo. Oi, Paula. Oi, tô ouvindo. Né, que deu uma pausa aqui porque É, deu resolveram uma me. travadinha. Não, veio, eu nem sabia, eu deixei o celular, eu tirei mesmo assim, enfim. Mas é isso, entendeu? Tipo, em relação a isso, Rafael, o paralelo que eu fiz. Mas então, Paula, você é a favor, Eu sou. tá? Então, eu também vou falar aqui, né? Não vou deixar só você na fogueira. Eu também sou a favor, sim, do aborto. Na verdade, até ah, alguns anos atrás, eu era contra. Eu achava que era uma vida, tinha que ser preservada, enfim, e que daí eu vou levar mais para o aspecto da religião, que era uma vida, que já tinha uma alma ali, que ia ocupar um espírito, que ia ocupar aquele corpo, e daí você foi, fez o aborto, interrompeu tudo isso. Mas daí depois, lendo muito sobre o assunto, estudando e abrindo um pouquinho mais a cabeça, eu acho que é aquela questão bem como você falou. É o corpo da mulher, é a mulher, é ela que vai carregar aquela criança durante 9 meses, né? Então tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, assim, as pessoas têm que ter o livre-arbítrio. Ela é ela que vai carregar aquela criança ali durante 9 meses. E ela carregando aquele feto durante 9 meses, rejeitando aquela criança, tipo, ela sendo obrigada, né? Tipo, o que vai ser dessa É, criança? porque isso acaba gerando uma consequência negativa para a própria criança, né? Que forma que ela vai crescer.
vai passar tudo Porque para o quem direito à vida. Desculpa estar cortando sua fala. pode É que o falar. direito à vida não é só o nascer com vida. É também viver com dignidade. É você Exato. ter amor, você ter educação, você ter lazer. Ô, Rafa, pode jogar assim. A ideia é fogo no parquinho. Pode jogar lenha na. Sim. Se a gente não souber te responder, a gente vai falar que não sabe. É, Mas então, eu atualmente eu sou favorável sim ao aborto e eu acho que tem que ser descriminalizado sim. Por quê? Porque enquanto não for descriminalizado, vai ter um monte de coitadas, um monte de mulher que não tem 20 mil reais para pagar, sabe? Igual uma certa senhora teve umas 20 certas madames. certa madame teve 20 mil reais para pagar a fiança, para não ficar presa. Então, vai ter muita mulher que não tem 10 mil, 5 mil, 20 mil para fazer um aborto, e daí vai lá numa clínica clandestina qualquer, num açougueiro, que é o que a gente fala, né? Vai lá no açougueiro, que faz o procedimento sem anestesia, sem limpeza nenhuma, sem esterilização, sem nada. E daí essa mulher ou vai acabar morrendo, que daí vai morrer o feto e ela, ou ela vai acabar morrendo, ou ela vai perder o útero dela e nunca mais na vida ela vai poder engravidar, né? Daí o povo vai falar, ah, bem feito, quem mandou abortar? Os hipócritas, né? Mas ninguém sabe o porquê que ela teve que fazer isso. É. Então, assim, por uma questão de saúde pública, sou a favor, sim, a descriminalização do aborto para evitar justamente isso, essa questão do açougueiro, né, de ser feito de qualquer jeito e colocar a vida de um monte de mulher em risco. É, O que o Rafa tá colocando, que eu não tô conseguindo ler direito. eu vou ler aqui. Uhum. É, ele colocou assim: "E nessa linha do corpo e escolha e nessa linha do corpo e escolha da mulher, como vocês resolveriam uma questão onde uma gravidez indesejada quer ser mantida pelo pai e a mãe quer interromper?" É aquele negócio que Aquele negócio que a gente falou. a gente falou um Assim, pouco. se a. Eu fiz uma pergunta para Paula, mas fala. É que eu acho que deve ter perdido. É o que eu falei. Eu acredito, a minha opinião pessoal, que cabe a mulher decidir. Só que tem aqueles casos. Muitas vezes ele quer manter a gravidez, a mulher tem o filho, e depois, no final das contas, quem cria sozinha a criança é ela. Então, se ele aceitar criar a criança, não ser só pai no registro, ser pai de verdade, que realmente ama, cuida, e dá toda a assistência, todo o suporte que a criança precisa, que a mulher precisa, ela pode considerar que cabe também a ela decidir, né? Ó, realmente, eu vou manter, vou em frente, vou ter essa criança. Então, é que nem eu falei também, a Paula falou que sempre vai caber a mulher decidir. Agora, se é um casal que tá ali casado, ou mesmo namorado, Os dois conversam, chegam num acordo junto, isso tem que existir muita conversa, entendeu? Muita, muita. muita Porque conversa. não é uma decisão fácil. E a mulher tem que ter todo o apoio do mundo, porque é ela que vai gerar, é ela que vai carregar 9 meses, é ela que vai ficar imensa, né? É ela que vai sentir o peso nas costas, que ela vai sentir dor, ela vai sentir enjoo. Não é? Para o homem é mais fácil, né? O homem é bem É, mais fácil. O homem não sente o enjoo, o homem não sente o medo de fazer um parto normal ou fazer uma cesariana. O homem não sente nada disso. E eu falo daí você fala, mas você nunca ficou grávida, né? Nunca fiquei. Mas eu acompanhei a gravidez da minha mãe. Tipo, a minha mãe teve 4 filhos, então eu acompanhei o período que ela ficou grávida, os enjoos que ela passava, as dores que ela tinha nas costas, as dores que ela tinha, depois todo o trabalho que ela teve. Ela não fez parto normal, teve que fazer cesariana, desde quando eu nasci, por sinal que eu foi de cesárea. Então, assim, foi minha mãe que passou por tudo isso. Então, é a mulher que passa. Então, eu acho que tem que prevalecer mesmo a vontade da mulher. Agora, se o cara quer ter aquele filho, então ele tem que conversar com ela e convencer é. ela a ter. E tem que ser pai. Tem que ser Agora, pai. ô Rafa, você botou lenha na fogueira aqui, nossa, então eu vou botar na sua.
eu queria saber a sua opinião. Você é contra ou você é a favor do aborto? Fala aí pra gente. Vamos ver o que ele vai falar. O Paula, e o pessoal também falou daquela matéria que você escreveu que você estava sendo feminista. O que você tem a falar Ah, mas sobre... eu sou mesmo, com muito orgulho. Ah, agora ela ficou até brava. Viu, Fá? É como a gente fala. Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Como é que é? Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Na Hum, época da Santa Inquisição, a igreja mandava queimar as mulheres que eram contra o sistema. e nessa época da igreja, tipo, você sabe o que a igreja fazia com essas mulheres que abortavam? Ia tudo pra fogueira também. Ia para Ia, fogueira. ia pra fogueira. Ou eram apedrejadas? Amarrava ela no mastro e botava fogo. Sério que faziam isso? Qualquer Meu Deus. mulher que era fora do padrão imposto, né? Eles faziam isso. Meu Deus do Mas céu. realmente, me chamando de feminista não é ofensa, não. É, Ofensa pra mim é ser chamado de estuprador, de homem que bate em mulher. Isso que é ofensa. entendi. Mulher defender direitos iguais não é ofensa, não. É E, que tem Paulo, muita gente que confunde feminismo com feminismo. Feminismo é querer que a mulher seja acima do homem. E o machismo é o homem ser superior à mulher. E o feminismo que é a igualdade. O povo confunde por causa do nome, né? Feminismo que dá a entender que a mulher é superior. Mas na verdade que é igualdade. Da mesma forma que o homem pode optar por ser pai, por que a mulher também não pode optar por ser mãe? Porque é muito fácil o homem falar assim, eu bater no peito e falar, que eu sou pai, mas não tá nem aí. Paula, para finalizar aqui, olha lá, o Rafa respondeu. Ele falou que ele é inclinado a ser contrário à liberação do aborto, que ele já foi radicalmente contra, e hoje ele é inclinado a ser contra. Então, ele é contra o aborto. Tudo bem, a gente não vai entrar no... Então, a gente respeita a sua opinião e eu acho que é isso que falta hoje em dia, né? Tipo, a gente respeitar a opinião do próximo. A gente pode não concordar, mas respeita, não é isso? Isso. Deixa eu E falar boa noite. Boa noite, Ulisses. Que bom que você está aqui acompanhando. Boa noite para minha tia também, que ela está aqui acompanhando. olha só, Muito obrigada. Pode opa, continuar, Rogério. não, então, na verdade, a gente já está chegando no finalzinho, passou super rápido, né? Então, É, eu queria, e não caiu nenhuma vez, eu queria que você falasse para gente, assim, tipo, eu queria que você desse um conselho para as mulheres que precisam fazer um aborto ou querem fazer um aborto. Eu queria que você deixasse, tipo, um conselho para essas pessoas e a palavra é sua. então, o meu conselho é o seguinte, para as mulheres que pretendem tomar essa decisão. Eu sou uma pessoa muito empática, eu costumo muito me colocar no lugar do outro. Então, se você realmente quer tomar essa decisão, que não é uma decisão fácil de ser tomada, que você toma de um dia para o outro, reflete bastante sobre aquilo que você vai fazer e tenha sempre um apoio. Isso é fundamental. Não só na hora de tomar a decisão de fazer um aborto, mas em qualquer momento da vida. Você precisa ter um apoio, um amigo, uma amiga, mãe, alguém para te aconselhar, para te dar lá um ombro, para realmente te apoiar. Porque sozinha tomar uma decisão dessas nunca deve ser fácil. Não é fácil, não é brincadeira você falar, vou abortar. Maravilha. Então, muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Novamente, né, a segunda. Espero fazer mais, que agora eu tô pegando gosto pela coisa. Então, faz assim, ó. Eu vou dar a ideia, hein? A ideia é que já é um convite. A pessoa já auto se convida. Já tô aceitando aqui. Então, você escolhe um tema para fazer uma live pelo seu perfil. Daí Uhum.
daí você me convida e a gente faz a live junto, eu como seu convidado, tá bom? Vamos fazer assim. Então tá bom. Então eu queria agradecer novamente a Paula, que é lá do Paraná. Eu esqueci a sua cidade. Qual cidade que é mesmo, Paula? Andirá. Como? Andirá. Andirá. Isso. A Paula é lá de Andirá do Paraná e aceitou aqui fazer a live com a gente. Semana que vem a gente vai ter uma live muito legal também, nessa mesmo dia, terça-feira, às 8 horas da noite, com a doutora Luciana, que é lá de São Paulo. A gente vai falar sobre pensão alimentícia, guarda compartilhada, revisional de alimentos durante a pandemia. Como ficou todas essas questões, né? Então a gente vai fazer essa live na próxima terça-feira. Eu espero todos vocês lá, inclusive você, Paula, para apertar o aviãozinho aí, que você já sabe como faz. Aperta o coração Aham. do aviãozinho. E vamos fazer aquela nossa selfie para encerrar. No... Posso? Pode. Aí. Depois eu mando para você. E boa noite. Ah, um beijo para todos meus amigos do Nordeste que estão assistindo. Pode mandar, manda aí recado para todo mundo. Doutor Ivaide, obrigado pela presença. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. O apoio de vocês é fundamental. Exatamente. Obrigado, Paula, e a gente se vê na próxima, tá bom? Combinado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, obrigado pela paciência, pela audiência, por ter participado de mais uma live que a gente faz aqui pelo Vida de Advogado. Toda terça-feira a gente está fazendo live às 8 horas da noite. Eu sempre procuro diversificar nos temas para não ficar uma coisa muito chata. E também vou fazer uma live no sábado, dia 11, às 19 horas da noite, com a Bárbara. A gente vai falar sobre fake news. Então, vai ser uma live bem legal também. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Boa noite para todos vocês e até a nossa próxima live. E não deixem de conhecer o nosso canal do YouTube, Vida de Advogado. Entra lá, se inscreve, dá essa ajuda aí. Se inscreve lá no canal, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.